Hoje eu vou conversar com a Tatiana Gomes. Ela atua como Tech Lead em um dos maiores bancos da Holanda. Tudo bem, Tatiana? Muito obrigado por aceitar o convite. Oi, Eduardo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Nossa, muito legal. Antes da gente entrar no nosso episódio, de fato, a gente vai conversar um pouquinho sobre liderança de times multiculturais, é um assunto bem interessante. Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre você, se você puder contar um pouquinho, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Claro. Eu sou a Tatiana, eu atuo como Tech Lead aqui na Holanda, num dos maiores bancos holandeses, como disse Eduardo. Eu moro aqui já há 8 anos. Eu tenho uma vasta experiência aí de mais de 20 anos na área de tecnologia. Eu atuei em vários cargos, né, em departamentos diferentes, mas nos últimos 10 anos eu estou bem focada em estratégia, em liderança de projetos e pessoas. E esse meu último, né, essa minha última experiência agora e a presente experiência é como Tech Lead, né, como bem disse o Eduardo, e aí eu foco basicamente em três pilares, né, em pessoas, na liderança de times multiculturais, porque eles são espalhados aí em diferentes lugares do mundo, e também em projetos, claro, e em modelo de trabalho, né, way of working, como a gente chama aqui no inglês. Mais um pouquinho para o lado pessoal, eu moro aqui na Holanda, como eu disse, há 8 anos. Eu sou casada com o Roberto, eu tenho a minha filhinha Maia, que nasceu aqui, fez 3 anos na sexta-feira, e aqui do meu lado também está a minha cachorrinha Nutella, que é parte da família. Então, isso é um resuminho aí sobre mim e sobre a minha experiência profissional. Boa, eu imagino que aí, ao longo da carreira você tenha trabalhado com pessoas das mais diferentes nacionalidades, então acho que vai enriquecer bastante esse papo que a gente vai ter, né? Eu já queria até começar te perguntando, ao longo desse tempo aí que você trabalhou com pessoas de diferentes culturas, quais foram os principais desafios, assim, que você enfrentou como líder, enfim, como membro ali de equipe? Eu acho que o principal deles foi realmente começar, né, a iniciar esse trabalho com times multiculturais. Porque quando a gente está no Brasil, a gente fala, né, a gente realmente é um país grande, tem muitas diferenças, isso realmente é verdade. Mas eu acho que só quando você está realmente em outro lugar, e não só nesse outro lugar, mas trabalhando com gente de muitos outros lugares diferentes, que trazem uma bagagem aí cultural, religiosa, né, social, completamente diferente, que a gente sente aí realmente o impacto. E no início, eu acho né, obviamente, aí traz muitos desafios. Eu acho que o principal deles foi realmente o não julgamento, né? A gente não ter julgamento sobre as decisões ou sobre a maneira de pensar, né, de certas pessoas do time. E eu acho que isso traz aí um pouco de dificuldade no relacionamento. Mas eu acho que aí, mais para frente no chat, a gente pode falar mesmo sobre sobre como, né, lidar com isso. Eu acho que tem maneiras de realmente, né, passar por isso, mas eu acho que a principal delas seria realmente essa entender de onde vêm as diferenças, né, como superar essas diferenças. Eu acho que é algo bem complexo. Eu acho curioso isso porque durante muito tempo eu trabalhei somente com pessoas do Brasil, e mais recentemente que eu tenho tido contato, vamos dizer assim, né, no trabalho ali com pessoas de outras nacionalidades. Na minha equipe, de fato, eu só tenho brasileiros, mas ainda assim eu tenho que interagir. E às vezes a gente acha que, não, eu já sei como que a pessoa vai se comportar e tal, mas não sabe, é muito diferente, assim, do que a gente tá acostumado aqui, né? Então a gente tende a resolver no Brasil, né? É claro que talvez seja um pouco um estereótipo e tal, mas na média, Sim. vamos dizer assim, né, a gente tende a ser um pouco mais maleável em relação às coisas e tal, talvez um pouco menos direto em relação a alguns pontos ali, isso atrapalha um pouco, mas a gente enfrenta bons desafios ali quando a gente lida com pessoas de culturas diferentes. Porque a gente, ao longo de uma vida inteira, a gente está acostumado a trabalhar de um jeito e de repente parece alguém que pensa de uma forma totalmente diferente da gente e desafia ali. Imagina até que em uma posição de liderança você tenha passado, vamos dizer assim, por situações ainda mais complexas, porque você não é só você lidar com a pessoa que está no seu time, é uma pessoa que, de fato, você vai ter que liderar, você vai ter que dar direcionamento, vai ter que fazer one-on-one, dar feedback, putz, será que eu posso falar isso, será que eu posso falar aquilo? Então acho que o desafio ele acaba sendo ainda um pouco maior quando envolve esse lado de liderança. Eu estou errado aqui. Não, eu acho que você está certíssimo. Liderança já é um desafio si só, por si só, né? Principalmente nessa parte de feedback, de conexão, né? Imagina, eu acredito muito isso, né? Que a liderança, eu acho que
um time como um todo, né? A gente tem que ter conexão antes de trabalhar com conteúdo. Então, você imagina você conectar com pessoas que pensam completamente diferente de você, né? Eu acho que já é um desafio por si só. E eu acho que aqui na Holanda, principalmente, tem uma questão cultural, né, do país em si, que interfere muito nas empresas holandesas. Óbvio, né? A gente está aqui, então isso é natural que isso aconteça. Mas existem empresas, por exemplo, americanas, né, e tal, que você vê que mesmo atuando na Holanda, elas têm um aspecto cultural que é mais ligado com o head office, né, de onde é. Mas aqui na Holanda eu trabalhei basicamente em empresas holandesas, né? Eu trabalhei no e-commerce aqui, na maior empresa de e-commerce daqui da Holanda, e em 2 grandes bancos, né, os 2 maiores bancos daqui. Então, assim, o ambiente de trabalho traz muito dessa referência cultural de como eles se conectam, e os holandeses, eles são muito horizontais, né? Esse ambiente flat, né, que a gente fala no inglês. Então, para alguém que vem de uma cultura muito hierárquica, eu diria que a nossa é hierárquica, mas existem culturas ainda mais hierárquicas, né? Culturas asiáticas, enfim. A pessoa, a liderança, de início, né? Até a gente conseguir se adaptar ali, eu vejo muito líder que ele se sente, inclusive, desrespeitado. Né? Ele tem essa sensação de que é desrespeitado, mas não é porque realmente aqui existe assim uma horizontalidade, eu acho que muitas vezes até uma certa aversão à hierarquia, e isso impacta muito o ambiente de trabalho. Quando eu mudei para cá, Eduardo, há 8 anos atrás, né, eu fui trabalhar nesse e-commerce, e de verdade eu fiquei assim 3 meses sem saber o que fazer. O que eu tinha que fazer? Porque assim, ninguém me falava nada, né, como eu disse, tem muito essa versão assim, de chegar e falar o que você tem que fazer, né? Então, assim, você tem que realmente descobrir, mas autonomia sem direcionamento muitas vezes também é um problema, né? E eu me senti muito perdida no início. Hoje em dia, eu me jogo muito bem, né? Sei como é que funcionam as coisas, mas existe muito essa expectativa, né, de que as pessoas elas vão se adaptar, vão se né, corrigir ali, sem essa interferência da liderança. Então, a liderança é realmente para facilitar, né, o trabalho, para dar suporte quando preciso, quando aparece um problema, né, estou ali, mas existe até um termo em inglês assim, que é muito comum aqui, que a gente usa, que é assim, just be, né, só esteja presente. A gente não precisa ficar demandando, não precisa ficar... Isso tudo é com o time. Ainda mais nesse trabalho ágil, né? Nesse modelo ágil que a gente trabalha. No Brasil, quando eu saí, eu saí logo no início da implantação do modelo ágil na empresa que eu trabalhava aí, que é o maior banco do Brasil, né? No Brasil, antes de vir para cá. E aqui, eu realmente acho que, de verdade, eu entendi o que era o ágil por conta dessa horizontalidade natural, né? E essa expectativa do ágil ser bottom-up, né? Dos times virem com ideias. Então, como aqui é muito esperado culturalmente, né? Eu acho que aí eu realmente me integrei mais nessa questão do ágil também por isso. E é curioso você falar isso porque, para mim, volta muito no que, na minha visão, deveria ser a essência de um gestor, que é basicamente ajudar a organizar o trabalho, não é necessariamente mandar as pessoas fazerem as coisas. Então, já é uma forma, na minha visão, muito mais interessante de trabalhar. E até, indo para outro ponto aqui, muito próximo desse, que é assim, você trabalhando com pessoas ali, né, enfim, de diferentes culturas e tal, imagino que já tenham acontecido problemas, vamos dizer assim, no dia a dia ali, seja algum conflito entre as pessoas, alguma coisa nesse sentido. Tem algum caso, assim, que você, obviamente, você possa contar e que, putz, isso aqui deu um problemão e tal, para ilustrar aqui pra gente? Ah, tem vários. Tem muitos, assim, porque, de novo, eu acho que o que é geralmente dito, né, nessas pesquisas sobre times, né, com maior diversidade e tal, é que o resultado é muito melhor, né, isso já é comprovado, não preciso citar assim, pesquisas específicas aqui, o resultado é muito bom porque você tem uma diferença de perspectiva muito grande dentro do time, então as pessoas trazem essa bagagem, mas a discussão para sair esse resultado é muito complexa, né? É muito difícil. Então, você imagina um cara... eu tive uma vez uma experiência muito interessante, que assim, era um time muito diverso, cada um era de um lugar. 2 da Rússia, não, mentira, um da Rússia, um da Ucrânia, um turco, da Turquia,
que mais? Leste europeu, né, em geral, Holanda, né? Então, assim, era um time bem... América do Sul era bem disciplinar mesmo. E, assim, demorou bastante para começar a trabalhar, né? Para eles começarem realmente a se entender, a trabalhar junto, porque existe uma diferença também na comunicação, né? Eles trazem essa maneira de comunicar muito diferente dependendo né, de onde você é. Na Europa, né, vamos dizer ali mais na parte ocidental, acho que eu diria até mesmo do leste europeu também, né? Eles são mais diretos. As culturas relacionais, né, Brasil, vamos dizer aí, sei lá, Irlanda, Espanha, que são países, vamos dizer, um pouquinho mais latinos na Europa, né, Portugal, e os países asiáticos, eles são mais relacionais, então eles são mais indiretos, né, a comunicação é indireta. Então isso significa o quê? Que quando um comunicador direto, né, ele quer te passar uma mensagem, ele sente que é a responsabilidade dele passar aquela mensagem. Né? Então, isso aqui eu estou falando com base até em cursos que a gente fez com os times junto, para eles entenderem como se comunicar, e entenderem de onde vem, né, e como eles se comunicam, porque a gente não para pensar, né, como a gente se comunica. E esses times, né, participando desses treinamentos e tal, o que a gente entendeu? O comunicador direto, ele é responsabilidade dele passar a mensagem, então ele vai te falar direto, ele vai te falar diretamente, né, o que ele precisa, né, sem, vamos dizer, papas na língua e tal. O comunicador indireto, que é o mais relacional, para ele a relação é importante. Então ele não vai querer te machucar, né, no que ele entende que aquilo pode ser. Então, muitas vezes, ele vai passar a mensagem mais indiretamente, porque para ele a responsabilidade de entender a informação é sua. Né? Essa que é a principal diferença do comunicador direto e indireto, que vem de diferentes lugares, né? E aí o que acontece? O comunicador direto vem, fala, né? Né, direto. O indireto se sente meio que, opa, peraí, né? Esse negócio aqui tá muito, né? Tá muito certeiro, às vezes, né? Até um pouco não muito educado, né? Na maneira que a gente percebe, por exemplo. E para ele se sente confuso, porque né, o comunicador direto nesse caso, porque o indireto está tentando passar uma mensagem para ele entre linhas, mas ele fala, cadê? Eu quero a mensagem, né? E isso, assim, causa uma bagunça, né, muito grande. É por isso que muitas vezes não é não, né, no comunicador indireto, porque realmente existe realmente essa expectativa de que a pessoa que recebe a mensagem que vai entender. Eu me lembro muito desse exemplo né, que eles usam assim aqui na Holanda, né, muito comum, para convites, né? Então, assim, se eu te falar, Eduardo, vamos para um churrasco amanhã, passa lá em casa amanhã, vamos para o churrasco. O que a gente vai falar, né? Geralmente nas culturas, então, eu vou ver, né? Aquele negócio, a gente vai, né, dar meio que geralmente isso acontece, né? Não estou falando que é sempre, mas assim, a gente vai falar de uma forma, muitas vezes, de que assim, é sua responsabilidade entender que eu estou dizendo não. E para o comunicador direto é assim, Eduardo, vamos lá em casa amanhã, supondo que você seja um comunicador direto, você vai falar, não, eu não vou, não quero, né, estou ocupado. Então, e aí a gente vai falar, poxa, né, foi... Então, assim, é muito interessante essa parte e eu acho que se eu puder até falar um pouquinho já dessas... né, das maneiras de como a gente lida com isso, né, na liderança, é realmente colocar todo mundo junto, fazer trabalho de team building, né, de realmente, eu não sei qual que seria a tradução, mas de botar as pessoas juntas, né, para construir um time, para criar conexão e relacionamento, e é só quando a gente faz isso que a pessoa entende realmente de onde isso vem, porque quando a gente entende de onde isso vem, a gente, em vez de julgar, a gente fica um pouquinho mais curioso, né, então é por isso. Eu vou até estender aqui um pouquinho mais da resposta, que eu lembrei de um outro exemplo. Tinha um desenvolvedor, né, ele era russo, né, em um dos times, e eu me lembro que né, existia assim, muita essa expectativa de conversar com ele e tal, o pessoal tinha um pouco de dificuldade, porque ele realmente era muito direto, e sem papas da língua, né, e eu acho que quanto mais ali pro leste europeu você vai, mais direto é. Inclusive, quando você vai para esses treinamentos, você vê... É uma questão de estereótipo, óbvio, nem todo mundo é assim, mas se a gente for estereotipar realmente, né, de acordo com as pesquisas, são realmente comunicadores mais diretos, né?
E aí o pessoal tinha muitas vezes os mais relacionais, né, tinham mais dificuldade, porque ele era bem direto, era bem papas na língua. Vamos começar o stand-up, a gente tinha uma conversinha ali, né, e tal, né, e eles, ó, vambora, gente, sabe? Tipo assim, né? Não tem esses 5 minutos aí, não, vamos começar a trabalhar. Então o pessoal tinha um pouco de dificuldade, e aí eu me lembro que uma dessas reuniões de team building, né, ele compartilhou que ele vinha de uma experiência até educacional da época é, da ai, gente, como é que é o nome? União Soviética? Da União Soviética, exatamente. Então, assim, ele não tinha TV em casa, era só livro, né? Era difícil sair e tal. Então, assim, é uma educação militar muito rígida, né? Muito direta, né? Muito nesse sentido. Então, assim, a partir do momento que você faz uma conexão ali, você fala, entendi, né? Agora eu entendi. Então, assim, isso eu acho que quebra um pouco dessas barreiras que a gente tem no não julgamento, né, das pessoas do time para poder conectar e trabalhar melhor. E no final, tudo começa por trazer à tona isso, né? Porque talvez não seja claro para as pessoas, talvez para a gente que é gestor, que é líder, a gente meio que entende que existe uma diferença ali, mas para quem está atuando ali na ponta, né? Para quem está executando ali, talvez a pessoa nem se preocupe com isso, ela não tenha, vamos dizer assim, prestado atenção e de fato as diferenças aparecem. Eu imagino que você já tenha passado aí, inclusive, por algumas mudanças de forma de se comunicar com as pessoas ali do time, né? De acordo com a situação. Talvez vai dar um feedback para uma de um jeito, para outra de um jeito um pouquinho diferente, ou fazendo one-on-one e tal. E como é que é essa comunicação aí com o time, com essa diferença, né? De lidar com pessoas que, vamos dizer assim, se comunicam, entendem as coisas de forma ligeiramente diferente. Como é que é esse desafio para você como líder? Eu acho que realmente nesse cenário, então, realmente você tem que virar um camaleão, né? Você tem que se adaptar à maneira que a pessoa comunica também. Se encontrar no meio, né? Pelo menos, porque senão a comunicação realmente é muito difícil. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, é entender como a pessoa se comunica, quais são aí os valores, né? Como é que essa relação se construiu, como eu disse antes, né, ter um pouco de conexão aí com essa pessoa até para entender, né, como ela passa uma mensagem, né, o que ela espera, quais são as expectativas, e aí poder se comunicar. Tem gente que é mais informal, tem gente que é mais formal, tem gente que é mais relacional, né, a gente vê isso também numa diferença, por exemplo, não só cultural, mas de gênero também, né, então eu acho que é importante a gente poder se adequar dependendo do determinado tipo de comunicação que essa pessoa traz. E um ponto que você mencionou mais cedo ali foi sobre a grande diferença que você viu em relação à parte cultural ali, né, na Holanda, deles serem muito menos hierárquicos e tal. Então eu imagino que você possa ter tido problemas semelhantes para ambos os lados aí, né, ao longo do tempo. Tanto de talvez vir as pessoas esperarem ter uma autonomia maior do que você imaginava, que fosse vamos dizer assim, né, o comum ali, mas também talvez o oposto, de ter um desalinhamento no sentido de tem essa pessoa que ela espera muito mais direcionamento do que eu acho que eu deveria dar. Então, como é que eu lido com essa situação aqui também? Você chegou a se deparar com a situação de ter esse desalinhamento por conta de autonomia? Talvez você gostaria de dar mais autonomia, mas a pessoa esperava um direcionamento maior, ou ela esperava uma hierarquia maior ali também, que você desse mais direção, mais ordem para a pessoa fazer exatamente o que ela deveria fazer, alguma coisa nesse sentido? Uhum. Então, geralmente, quando eu tenho esses desafios, eles são mais relacionados aos júniors, né? A pessoa que entra ou está entrando no mercado de trabalho, né? Ou veio no programa de trainee. E isso é interessante porque, de novo, isso também depende muito culturalmente falando, né? De onde ela vem também. Porque eu acho que os holandeses, né? Aquelas pessoas mais aqui mais os europeus de uma forma geral, eu acho que eles têm mais essa bagagem de ter autonomia e de buscar autonomia. Né? Então, até quando você tenta interferir um pouquinho mais, interferir no sentido assim, vamos direcionar aqui, né, tem um olhar assim, não, peraí, o que está acontecendo aqui, sabe? Então, você tem que fazer isso com certo cuidado. Quando a gente tem muito trainee, né, ou pessoas que vêm isso em todas as empresas que eu trabalhei aqui, do mercado e
do pós-mestrado, né? Porque aqui é muito comum as pessoas terem mestrado. Você termina a faculdade e você já emenda um mestrado. E é também uma das possibilidades de visto aqui da Holanda, né? Você pode fazer a universidade aqui, aí você, né, enfim, organiza tudo para fazer a universidade. Você pode trabalhar um número de horas, então tem bastante gente que vem também por essa possibilidade. E aí você, se não me engano, você tem 1 ano de visto para procurar emprego. E aí as empresas têm que ser o seu sponsor, né? Depois de 1 ano. Então é muito comum que a gente tenha pessoas de vários lugares do mundo. E eu diria que principalmente os asiáticos, né, indianos, chineses, né, o pessoal mais que de novo, aí são mais relacionais, né, comunicadores mais indiretos e tal, e mais hierárquicos, eles já esperam um pouquinho mais de direcionamento. Então, eu diria que existe também, de novo, essa particularidade entre os júniors, né, de novo, mas eu acho que é alguma coisa que também, pelo menos eu faço muito isso, né? Assim, eu direciono muito para o time em si, porque os times, a gente trabalha com ágil, né? Usa um modelo, vamos dizer, na empresa, né, que eu trabalho agora, mas até nas anteriores também, eu acho que é um pouco um framework parecido com Scrum, mas aí eles puxam um pouco para aquele modelo do Spotify ou Safe, né? Depende um pouco, mas eu diria que é ali no meio, geralmente as empresas daqui. Então, assim, eu direciono para o time mesmo. No time tem os seniors, em questão de conteúdo eles vão saber muito mais do que eu, né? No time que eu tenho de 100 pessoas, né? Eu não vou saber tanto do conteúdo como eles. Então, eu tenho a expectativa de que o time também se autogerencie, né? E traga direcionamento para essa pessoa. Aí, obviamente, questão de carreira, né? De progressão dentro da empresa, enfim, fora dela. Aí eu acho que realmente tem que ter um pouquinho de mais proximidade, né? Independente né, do cargo, enfim, tem que ter um pouquinho mais de proximidade, e é mais ou menos dessa maneira que eu trabalho. Essa parte mais humana ajuda um bocado ali, né? Nessa conexão com liderados e tal. E um outro ponto que eu queria também entender de você é assim, normalmente quando a gente fala de diferenças culturais, a gente foca muito no lado de desafios que a gente enfrenta, pontos ali que, putz, como é que a gente vai conseguir fazer, como é que não vai, enfim, como é que as pessoas vão se conectar, como é que elas não vão. A gente acaba não olhando muito para o outro lado, né? Você chegou até a comentar um pouco sobre o benefício de ter pessoas ali, de diferentes culturas, o resultado ele tende a ser muito melhor nessa diversidade ali na equipe e tal. Tem algum outro benefício que você enxerga, assim, ou alguns outros benefícios que você enxerga de ter equipes, trabalhar, né, em equipes multiculturais, de liderar equipes multiculturais? Quando a gente fala também de equipe multicultural, né, eu acho que também a gente não está só falando de pessoas de lugares diferentes, né, que trazem essas perspectivas de lugares diferentes. Acho que talvez seja o nosso maior foco hoje, mas uma perspectiva cultural diferente também seria uma geração diferente. Né? Então, isso é um dos focos que eu vejo que a maioria das empresas aqui da Europa ela está fazendo de forma muito forte, que é focar em gerações diferentes dentro dos times. Porque essa perspectiva né, de vida, de como usar, enfim, as redes sociais, a internet, né, de ter essa conexão feita de forma bem diferente, isso é muito importante para a empresa hoje. Né? Então, assim, até tendo em vista questões de desenvolvimento de produto, né? Tudo isso, e do próprio desenvolvimento, então a gente tem eu diria que pelo menos, né, dentro dessas empresas que eu tive aqui na Holanda, que existe uma preocupação muito grande em ter também essa formação, dizer, multicultural no time com relação a diferentes gerações, para trazer essa bagagem, né, aí de perspectivas de gerações diferentes. E de verdade, eu acho que a gente só cresce, né, quando tem essa junção aí de pessoas que trazem mesmo uma perspectiva diferente de vida, né, uma perspectiva diferente em como se comunicar, né, a gente só traz, eu acho que a gente só adiciona, né, ao modelo de trabalho. E a gente entende melhor, né, outras culturas, enfim, acho que eu acho que é muito, muito grandioso, né? Vai muito além de uma entrega, né? Vamos dizer assim. Existem, óbvio, perspectivas super importantes que estão ali, que combinam para uma entrega maior, né? Mais incrementada, que, como eu disse aqui, existem várias pesquisas que falam sobre isso, mas eu acho que na questão da conexão, né, humana, da gente entender, da gente poder experimentar, né? Que seja
um papo diferente, uma perspectiva diferente, uma comida diferente, né? Eu contei para você que eu estava na Índia com os times lá 2 semanas atrás. Você sente que você está em outro planeta, porque né, é um outro modelo de trabalho, né? Então, assim, quando a gente está junto, que a gente realmente fala, né, no caso que a gente leva, né, os times para lá também, e aí a gente entende, tá, é assim que as pessoas trabalham, é assim que elas, né, se integram. Então, eu acho que traz uma perspectiva humana muito, eu acho que muito valiosa, né, para qualquer profissional. Eu imagino que para você, como profissional, especificamente, também te traz uma bagagem muito grande e ajuda também a se desenvolver, né, na carreira. Com certeza, eu acho que isso te faz, você aprende a navegar, né, nesse meio. E no início realmente é muito desafiador, né? Que você fala, gente, como que eu faço isso aqui? E aí você começa a naturalmente, óbvio que, de novo, existiram treinamentos, né? Muitas coisas também que a gente faz para poder aprender como, né, como conectar e como trabalhar com pessoas tão diferentes. Mas eu acho que no final das contas, naturalmente isso acaba acontecendo, né? Depois de um tempo, porque é parte do seu cotidiano, né? Você está usando uma língua que não é sua, não é dela, né? Então a gente está tentando ali se encontrar no meio numa, né, num inglês que na nossa cabeça, né, uma coisa quer dizer outra coisa, para o outro é outra coisa. Então, assim, essa conexão acho que é bem interessante a gente ter como parte de uma experiência de vida mesmo, né? Não, com certeza. E tem algum ponto assim que algo que você gostaria de ter aprendido mais cedo em relação à liderança de times culturais que você talvez tenha sentido um pouco falta ali no começo, enfim, uma coisa que, putz, aqui se eu soubesse 5 anos atrás ia tornar minha vida tão mais fácil agora. É uma boa pergunta. É uma pergunta bem interessante, porque assim, eu nunca senti que as coisas não aconteceram no tempo certo, sabe? Eu acho que com relação a conectar com outras pessoas, é, é muito difícil você achar uma receita e que faça isso acontecer mais rápido, sabe? Eu acho que as coisas têm o seu tempo. E assim, quando a gente está falando de conteúdo, né, não sei, de programação ou de alguma coisa que a gente aprende né, que é preto e branco, né, que é mais certo, né, que é mais lógico, vamos dizer assim, né, eu acho que sim, a gente pode correr um pouco mais, a gente pode aprender isso, é uma questão de conteúdo mesmo. Mas eu acho que relações humanas é algo que, assim, o que funciona para mim e como eu aprendi isso pode ser completamente diferente de como você vai ter uma experiência nisso, né? Eu sou brasileira, mas assim, eu sou do interior do Brasil, sou do interior de Minas, de um lugar que assim, o pessoal conversa pra caramba, a gente é enxerido na vida dos outros, sabe? Assim, de perguntar, de saber, de se interessar. É, então, assim, isso é meu. Eu acho que assim, os líderes que talvez eles tenham uma postura um pouco talvez mais formal, né? Eles vão ter essa experiência, eles vão, né, fazer essa experiência de forma diferente. E eu já vi muito isso e dá super certo, né? Da maneira deles. Mas assim, eu vivi isso da minha forma, né? Vamos dizer assim, talvez o que eu acho que foi a grande sacada para mim realmente trabalhar com esses times de uma melhor forma é trocar, como eu disse no início, o julgamento pela curiosidade. Né? Realmente você ser muito curioso sobre por que a pessoa pensa assim. Nossa, por que ele falou isso? Quando você vai ver, a gente tem uma explicação, assim, vou até te dar um exemplo de uma história, que quando a gente trabalhava, quando eu trabalhava, né, um tempo atrás, hoje eu acho que é um pouco mais diversificado, mas eu trabalhava com muita gente do leste europeu, e leste europeu, as pessoas são muito, como eu disse, diretas, né, e elas quase não sorriem, o que é uma contradição com de onde eu venho, porque a gente, se não sorrir, tá estranho, tá doente, né, tá acontecendo alguma coisa, a gente já chega com aquele sorriso, né, com aquele, né, geralmente, de novo, é um estereótipo, mas, né, na África, né, os países africanos também é muito comum isso, né, você já chegar, a pessoa já te ilumina, né, com um sorriso e tal, e não tinha isso, então, assim, é, é,
Quando eu fiquei um pouco mais curiosa para entender por que isso acontecia, porque eu achava que, sei lá, podia ser que a pessoa não estava num dia bom, ou ela não gosta, sabe, de alguém, ou ela não está feliz, sabe, assim, aí quando eu fui me aprofundar um pouco mais, eu me lembro que foi até na época da Copa do Mundo, né, na Rússia, em 2018, se não me engano, tem um tempinho, eles começaram a soltar algumas pesquisas de comportamento e tal na Rússia, de como que acontecia, né, as relações e tal. E eu me lembro que eu lendo sobre isso e tal, uma das notícias foi que os russos eles estavam tendo treinamentos, né, assim como o pessoal do leste europeu e tal, que aí o turismo ia ser um pouco mais focado ali, para aprender a sorrir. Porque para eles, existe até um ditado lá que fala assim, se você sorrir, se você ri de uma coisa que não realmente engraçada, né, tipo assim, muito engraçada, você é idiota. Tem até né, uma frase assim que diz isso. Então, assim, é realmente da postura, não é que a pessoa tá feliz ou triste, não é que ela né, tá ranzinhos ou não, é dela, né, é da cultura, né, de como eles veem a vida e tal. E realmente era assim mesmo. Eu chegava sorrindo e tal, e eu via que muitas vezes eles ficavam assim, gente, mas o que está acontecendo? O que aconteceu de tão feliz aqui, né, pra gente ter que sorrir. Então, aí é muito interessante como a gente realmente tem que se encontrar no meio, né, para poder conectar e fazer acontecer. Então, eu diria que é isso mesmo, né, tornar aí o julgamento como mais uma curiosidade para poder né, ter esse melhor relacionamento com as pessoas. Pelo que você está falando, então, talvez não tenha muito a ver com algo que você, ou que a gente, né, poderia aprender antes, mas tem muito mais a ver com o quão aberto a gente tá para absorver ou entender uma nova cultura para a gente conseguir se comunicar e se relacionar de uma forma melhor. Exato, eu acho que é isso. No final das contas é isso. Não é sobre o outro, né? Nunca é sobre o outro. É como a gente vê, né? Como a gente consegue interpretar, né? Entender de onde vem, de como a pessoa se comunica. Então, acho que é bem por aí. E um negócio que pode acontecer também, né? Porque assim, quando a gente ainda não tem talvez tanto contato com pessoas de culturas diferentes, a gente acaba, vamos dizer assim, né? Ouvindo muito de questão de estereótipos ali e tal. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso mais cedo. Mas aí quando a gente, de fato, vai conversar com aquela pessoa, vai interagir, vai trabalhar com ela, a gente vê que, ok, talvez seja assim, mas não seja exatamente do jeito que as pessoas falam. Então teve alguma diferença, assim, relativamente grande que você percebeu ali em algum tipo de cultura, talvez algum país específico que você, putz, eu esperava um negócio muito diferente, talvez não foi muito nessa direção que eu estava esperando aqui. Eu acho que eu tive uma surpresa aqui, vamos dizer assim. Teve Uhum. alguma coisa assim que apareceu para você? Para mim, né, quando eu comecei a trabalhar com esses times multiculturais, aí eu comecei a fazer vários treinamentos, né, junto com os times, ou treinamentos de liderança e tal, para poder né, lidar com os times, né, melhorar a comunicação. E eu acho que no final das contas você fica um pouco estereotipado, né? De tipo assim, quando vier uma pessoa da Ásia, da China, eu vou imaginar uma pessoa bem relacional, uma pessoa né, que sorri também bastante, né? Uma pessoa mais aberta, enfim, né? Que procura conectar muito no pessoal e tal. E muitas vezes isso não acontece. Né? Então aí eu acho bem interessante assim quando isso não acontece, meio que dá um bugzinho mesmo, porque é como o cérebro da gente funciona, né? Você vê uma imagem e aí você conecta com aquele estereótipo. E aí mesmo depois né, de treinamentos e tal, para você realmente ser mais aberto, não tem jeito. Você vai colocar as pessoas numa caixinha para poder né, entender, né, saber como se conectar com elas. E aí acaba que é um pouco diferente. Eu me lembro de uma vez que eu tive. Eu sempre trabalhei muito com indiano também, né? Indiano também é bastante relacional, né? Também se conectam bastante e são bastante hierárquicos também, mas assim, eles são muito, eu diria que assim, até muito doces, sabe? Assim, muito fácil de trabalhar, sabe? Muito tranquilos. Enfim, deve vir até de vários aspectos religiosos, né? Enfim, não sei muito sobre isso, mas né, eu sei que eu sinto muito isso, assim, quando eu trabalho com eles. E eu me lembro que eu trabalhei com o indiano, que, assim, que era totalmente diferente. Eu me perguntava todos os dias, falava, gente, não é possível, sabe? Tipo assim, porque era muito diferente, assim, era como se era uma pessoa muito formal, sabe? Muito, assim, muito direta, muito introspectiva,
sabe? Então, assim, era muito curioso, que era como assim, se você visse uma imagem, mas não conectasse, né, Leco-Cré ali naquele momento para aquela pessoa. Então, eu acho que no final também você faz um pouco dessas associações e tem que estar bem, vamos dizer assim, alerta, né, para que nem todo estereótipo vai ser como é, né, como é esperado ali naquele momento. É interessante você falar isso, porque assim, eu vejo algum benefício da gente, vamos dizer assim, enxergar algum estereótipo ali, porque já talvez a gente já entra esperando alguma coisa e tal, mas no final das contas, cada um é cada um, então a gente precisa entender também como cada pessoa funciona. Eu É, já conversei assim, com pessoas assim, de países que cara, eram super diretas, fechadas, e outras pessoas que eram super abertas, e conversavam e, sabe, eram solícitas. Então tem diferença ali também em relação à parte individual. Então acho que é importante a gente, como líder, levar isso em consideração. Quando a gente está estudando sobre liderança, sobre gestão, a gente já ouve falar disso. Então, quando é da nossa cultura, isso já é aplicável, mas também é aplicável a outras culturas e tal. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de estereótipo. Apesar dele, é verdade. em muitos casos, ele se aplicar, a gente não pode assumir que vai ser daquele jeito o tempo todo com todas as pessoas. Então, Sim. é até um pouco perigoso ir por esse caminho. Sim, sim, não, com certeza. É que, assim, óbvio que isso não é uma coisa que a gente, vamos dizer, né, assim, incentiva a questão do estereótipo em si. Mas é como a sua cabeça funciona, né? Como a nossa mente funciona. A nossa mente estereotipa. E aí eu acho que essa é a grande, eu acho que é isso que você falou, né? Essa é a grande sacada, a gente ter aquele treinamento de viés cognitivo mesmo, não só para questões culturais, mas de gênero, né, e de tudo, para a gente desassociar. Só que desassociar é realmente desafiador, né? E eu acho que isso realmente é um grande ponto para a liderança, para a gente levar, né, em todos os momentos, né? Realmente para desassociar que cada um realmente é cada um. Outro ponto é que, assim, quando a gente trabalha com pessoas de diferentes culturas, a gente acaba, no fim das contas, assim, em algumas situações, putz, é tão mais fácil lidar com outra pessoa em relação desse jeito ou daquele jeito e tal. Então, a gente acaba vendo benefícios e malefícios trade-offs ali, né, em relação a cada cultura. Então, eu queria entender um pouquinho a tua visão em relação a gente aqui no Brasil, né? Então, o que você acha que, vamos dizer assim, né, torna fácil trabalhar com a gente? O que torna difícil ali trabalhar com o brasileiro? O que é fácil fazer? O que é difícil fazer? O que talvez a gente tenha que prestar um pouco atenção para tornar o trabalho um pouco mais tranquilo assim no dia a dia? Olha, sou suspeita, né? Porque né, eu sou brasileira, mas eu acho que assim, no ambiente internacional, pelo menos aqui na Europa, o brasileiro, e aí eu vou falar também um pouco assim da perspectiva dos outros sobre nós, né? Que é o que eu vejo muito. Eu acho que é muito positiva, sabe, a visão que as pessoas têm do brasileiro no mercado de trabalho, né, no ambiente de trabalho. Eu me lembro que até eu fui há muitos anos isso, né, um treinamento sobre força de trabalho e tal, e aí, de novo, né, existe um pouco dos estereótipos para poder ajudar né, a linear, ser um pouco linear em, em qual tipo de cultura, né, que a gente está falando e como trabalhar. E eu me lembro que o brasileiro era muito colocado assim, como realmente a gente é mais relacional, né, óbvio, um pouco mais hierárquico, mas nem tanto. Só que eu acho que existe um ponto muito importante que, assim, o brasileiro, geralmente, no ambiente de trabalho e morando nos países, né, de forma geral, assim, quando a gente mora fora, a gente não cria muito silo, né, a gente não cria... quando você vai, por exemplo, sei lá, sei lá, em Londres, né, em São Paulo, enfim, nessas grandes cidades, você vê uma Chinatown, né? Você vê que algumas culturas muçulmanas, né? Por exemplo, assim, muitas vezes elas criam comunidades muito fortes, né? Elas se entrelaçam ali. Eu acho que isso é muito natural do ser humano. A gente quer o que é familiar, né? A gente gosta do que é familiar. A maioria dos meus amigos aqui, por exemplo, são brasileiros também e tudo óbvio. Mas no ambiente de trabalho e socialmente, a gente é conhecido como um povo que se mistura, né? A gente vai procurar fazer isso, né? Eu acho que a gente é muito aberto para isso também, né? Até por conta de ser mais relacional e tal. Né? Eu acho que o brasileiro é muito trabalhador, né? O que eu vejo aqui muito. Quando eu mudei para cá, e eu acho que é uma questão cultural também, né?
eu fazia muita hora extra, né, no Brasil, antes de vir para cá. Assim, eu trabalhava domingo, trabalhava depois das 6 e tal, era algo bem comum nessa prática. E aqui não existe hora extra, né, não tem hora extra. Então, assim, eu me lembro que às vezes eu estava 5 horas da tarde, eu estava na minha mesa no escritório, não tinha ninguém. Eu olhava para trás, eu falava, gente, o que estava acontecendo? Nada, ninguém, sabe? Tudo ido embora. Então, assim, é como se assim, a gente é muito trabalhador, então, quando a gente está nesse tipo de situação, é assim, o pouquinho que a gente acha que a gente está trabalhando a mais já é muito aqui, entende? Então, assim, já é um ponto que eu acho que já nos ajuda muito a ser aberto para aprender, né, para trabalhar, para, né, para se desenvolver. Então, eu acho que, de forma geral, seria isso, sabe? Assim, acho que pontos, talvez, de atenção, né, para a gente realmente, pelo menos aqui, né, eu vivo, de novo, né, a Holanda e é um país mais conhecido como comunicação mais direta, né, um pouco menos relacionais. Então, eu acho que para quem está aqui, né, em países como a Holanda ou aqui mesmo, seria mais tomar cuidado com essa questão de não tornar tudo muito pessoal, porque às vezes não é sobre a gente, né? E por a gente ser mais relacional e mais focado na conexão, né? Talvez a gente sinta que é um pouco difícil separar, sabe? Mas aí depois a gente aprende, né? Com anos e experiência a gente acaba aprendendo, mas talvez seja um ponto de atenção, né? Pra gente. Sim, essa parte que você comentou, né, de trabalhar mais horas e em alguns lugares é bem visto, em outros lugares nem tanto. No Brasil, talvez em muitas situações a gente acaba encarando isso de forma positiva. Já até ouvi falar que tem países que quando você trabalha mais horas, eu não lembro exatamente qual país, né? Mas quando você trabalha mais horas, a pessoa olha pra você, tipo, não, cara, você não tá conseguindo fazer esse trabalho, você tá bem aí, tipo, sabe? Exatamente. É como se você de fato não estivesse conseguindo fazer. Então é mal visto nesse sentido. Então, Não, é interessante. Eduardo, é um ponto excelente esse. Aqui é super mal visto. É muito feio você trabalhar. E outra coisa, assim, existe um foco em qualidade de vida, sabe? É muito forte. Então, assim, eu saí do Brasil há muitos anos, né? Então é até difícil para mim fazer uma comparação justa, né? Que em 8 anos eu acho que muita coisa mudou. Mas, assim, aqui é muito forte essa questão assim, da qualidade de vida, sabe? Da sua vida além do trabalho. Você é outra pessoa, entende? É como se fosse assim, todo mundo aqui tem um hobby. Quando eu cheguei, eu falava, gente, eu não aguento mais essa pergunta, qual que é o seu hobby? Eu não tenho hobbies, sabe? Tipo assim, hoje em dia eu aprendi, né, a ter hobbies e tal, mas assim, qual que é o seu hobby? As pessoas, elas são assim, sei lá, você é um excelente desenvolvedor, um engenheiro de software, mas você é um ótimo fotógrafo. Essa é como se fosse a sua outra profissão, você é uma outra pessoa, sabe? Você é conhecido no escritório, por exemplo, como aquela pessoa que corre, ou aquela pessoa que, sei lá, é apaixonada por bicicleta, ou como é que é o nome daquele stand-up, que você fica em pé com Acho que é stand-up paddle, alguma a coisa assim, stand-up né? paddle, sabe? Essas coisas, sabe? Então, assim, por muitos anos eu fiquei, gente, quem sou eu? Né? Qual é o meu hobby? Porque até então não sabia, né? Não tinha muito esse encontro. E é justamente isso, é feio mesmo, né? Você ter nessa relação com o trabalho que, assim, vai além do seu próprio eu, sabe? Da sua própria qualidade de vida, né? Que você usa esse tempo para trabalhar. Então, não, não existe mesmo. E outra coisa, de novo com empresas holandesas, né? Porque a gente tem muita empresa americana que atua aqui, que você vê que mesmo que está aqui na Holanda, existe aí uma distorção um pouco nesse sentido, assim, não é tão holandesa, porque veio de um outro lugar, né? Então é uma maneira diferente de trabalhar. É claro que em alguns aspectos talvez a empresa acaba tendo que se adaptar ali à cultura local, mas em muitos casos a própria matriz, vamos dizer assim, ela acaba direcionando, né, com o que ela espera em relação às pessoas. E Isso. assim, você tem algum conselho que você daria para quem talvez esteja começando a liderar times culturais, para quem pretende chegar lá em algum momento? Então, eu acho que fazer, né, os treinamentos, porque quer queira, quer não, como eu disse, existe, acho que um tempo de cada um, né, a gente tem que olhar nessa essência mesmo, saber como a gente conecta com as pessoas, mas definitivamente usar algumas metodologias, né, e entender um pouco mais
sobre isso de uma forma mais estruturada, ajuda bastante, né? Então eu diria, faça esses cursos, conecte com as pessoas, né? Como a gente disse aqui, apesar da gente às vezes usar os estereótipos, mas conecte, né, de uma forma pessoal, né, até quando for possível, para poder, né, trabalhar com essas pessoas que no final das contas são tão diferentes da gente. E, e eu acho que assim, talvez seja até um conselho não só para isso, né, mas eu acho que para a vida é realmente a gente olhar para a gente também, né, para dentro, porque tem uma frase do Carl Jung que eu gosto muito, assim, que quem olha para fora sonha, né, e quem olha para dentro acorda. Então, assim, é olhar muito para dentro mesmo de você para saber quem você né, de onde você veio, por que você acha que algumas coisas são assim, funcionam assim, como você se comunica, porque eu acho que a partir dessa perspectiva, né, você pode olhar para outras perspectivas como sendo delas, né, então assim, vai ser mais difícil você levar as coisas para o lado pessoal, né, assim, se machucar menos, mas tudo é um processo, então assim, seja livre para viver o processo, né, como eu diria assim, seja positivo, né, com relação a ele, que aí eu acho que tudo dá certo. Boa. E tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente? Se quiser fazer um jabá também, pode ficar à Ah, vontade. então, eu acho que não, eu acho que a mensagem hoje era muito sobre esses times, né, multiculturais mesmo, eu espero que eu tenha compartilhado aqui um pouco do que tem muita coisa aqui que eu tô pensando agora, assim, falei, nossa, eu podia ter né, adicionado isso à pergunta, mas talvez seja um conteúdo aí para uma próxima vez, né? Não sei. É, mas é uma parte do trabalho de liderança, né? Que, de novo, né? Que eu gosto muito, que eu acho que é essencial nessa questão da conexão e aí é um pouco mais desafiadora com as pessoas de diferentes, que têm diferentes perspectivas que as nossas. Mas para mim eu acho que é um prazer falar disso, né? Estou feliz de estar aqui, obrigada por me convidar. Eu tenho o meu Instagram, né? Talvez seja o jabá seja esse aí. Eu tenho o meu Instagram também, que é o Tatiana M. Gomes. E lá eu compartilho um pouquinho de educação corporativa, falo também um pouco sobre times, liderança, perspectivas pessoais. Enfim, se alguém tiver interesse, pode me buscar por lá ou pelo LinkedIn, claro. E aí a gente pode se falar mais sobre isso. Boa, eu vou deixar os contatos da Tatiana para você que está acompanhando a gente, né, aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast, enfim, vai estar LinkedIn, vai estar Instagram, vou deixar tudo lá. Muito obrigado, Tatiana, pela presença aqui. Foi muito legal conversar contigo. Assunto um pouco diferente do que a gente costuma abordar aqui. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada, Eduardo. Outro. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.